Olá, seja muito bem-vindo a esta amena cavaqueira, não é, Rui? Amena cavaqueira, Cláudia. Olá, boa tarde, que alegria estar aqui. E nós já estamos aqui numa agitação. Não sei se a palavra é animação, mas agitação é com certeza. Hoje confesso que eu estou a ser um bocadinho agitada, pronto. Mas temos uma excelente convidada que já nos atrevemos a chamar da casa, portanto... Conheceu primeiro a Cláudia. Exatamente, depois conheceu a Ruth e agora vai estar com as duas. Agora já vai viu a ver. diferença de estar cada uma sozinha. E as duas juntas. Juntam. Exato, é sempre assim. Vocês já nos conhecem de segunda a sexta-feira aqui às 15 horas. Já sabe, temos um programa feito a pensar em si, para inspirar, motivar. E estamos durante esta semana aqui, de alguma maneira, direta ou indiretamente, a celebrar o Dia Mundial da Alimentação e por isso temos falado de vários assuntos, estamos a falar durante esta semana de vários assuntos relacionados com a alimentação de diferentes perspectivas. Portanto, hoje também vai ser um dia desses. Sim, apaixonar-nos pela alimentação equilibrada. E saudável, e segura, e tudo isto durante esta semana, ok? Ok? Tudo bem? Pronto. Pronto. Então, vamos para as redes sociais, o Instagram conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres, para se ter toda a informação relacionada com este programa, as páginas das nossas convidadas, e para ter acesso a programas completos para partilhar ou rever, é só ir até a aplicação YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos e tem muito para ver, para partilhar. E não só, a Curiacos TV tem tantos programas que também deverá ver e partilhar. E vai conhecer... Cinema. Exatamente, cinema, as nossas viagens, os nossos programas mais contestatários. Não me canso de fazer sempre publicidade, porque acho piada a esses programas. Embora não é que sejam os que eu vejo mais, mas pronto. Podias ter ficado só por ali também. Não, mas acho piada, acho que é interessante e é importante e há muita gente que gosta de ver outros pontos de vista, não é? Mesmo Claro. que sejam diferentes dos seus ou que não apoie, mas gosta de conhecer o que é que o outro pensa. Então nós também temos esses programas mais políticos. É arriscado, temos o que é que de o outro viagens, pensa? exato, Mas é exato. interessante. Temos de viagens, temos de conversas com algumas personalidades, não é? Conhecidas. Portanto, vale a pena aqui conhecer um bocadinho melhor o nosso canal e, por que não, no YouTube, porque é mais fácil, gosta, não gosta, ver para a frente, ver para trás, fica logo fácil. E pronto. Sugestões de temas, convidadas, pode sempre enviar essa informação através do nosso e-mail, que está sempre a passar em rodapé ao longo do programa. E temos recebido bastantes sugestões e boas sugestões. Portanto, E podem obrigada. continuar a enviar. Obrigada. Obrigada. E agora vamos passar ao separador. Não é, Ruth? Hoje é um separador? Hoje é um ou é uma separador. fotografia, é um vídeo? Não, hoje eu não uma faço dança. fino. Tadã. A Não, Cláudia é só agora separador. quer. É só um separador e vamos apresentar a nossa Saúde convidada. e bem-estar. Até já. Cá estamos nós. Estás com saúde e bem-estar, Cláudia? Sim, não é? É muito bom estar com saúde e bem-estar. E Então assim? vamos aqui receber a Sara Venâncio. Olá. Olá, boa Sara, tarde, boa seja tarde. muito bem-vinda. Obrigada, hoje tenho o prazer de estar aqui com as duas. Exatamente, é a primeira vez, não é? Verdade. É um Tive- desafio. Tive primeiro a palpar terreno com cada uma e hoje então vamos fazer um programa Aceitou, só com que mais nós as pessoas. duas somos completamente diferentes. Quando Exatamente. estamos sozinhas. Completamos-nos. A Ruth é triste quando está sozinha. Não sou nada triste. A Cláudia é uma abatida. E quando Somos estamos diferentes, somos assim? diferentes. Sara, já veio ao nosso programa, não é? Mas queremos aqui conhecer um bocadinho do seu percurso e do que faz para dar aqui um contexto daquilo que nós vamos falar. Muito bem, portanto, meu nome é Sara Venâncio, tenho Sim. 29 anos, sou nutricionista, já há 6 anos que trabalho nesta área, uma área que eu tanto adoro e que, quando me perguntam se eu sempre quis ser nutricionista, eu respondo muito prontamente que não, que nunca me passou pela cabeça. Treinadora de golfinhos era a minha profissão de sonho. Treinadora de golfinhos deve ser muito... Como Coisinha, não, muito fofinha. a pessoa vai ao jardim zoológico, vai ao submarino, vê os bichos Sim. e é isto que eu quero para a minha vida. Felizmente não segui esse caminho. Felizmente, porque agora acha que não era feliz a ser treinadora de golfinhos. Se calhar era, mas acho que sou mais feliz rodeada de comida, na minha opinião. Portanto,
É Pronto. compreendo. Posso continuar a ver os golfinhos nos meus Sim, tempos sim, livres, portanto sim. é possível ter o melhor E dos se dois tiver mundos. sorte de dar uma festinha, Esse é um dos meus sonhos, portanto quem me esteja a ouvir, se puder realizá-lo, Exato. fico à espera. Pá, é aquelas pessoas que costumam dar prendas, vem aí quase o Natal, por Uma exemplo, quem festinha, sabe? um golfinho. Nadar com os Aquelas- golfinhos, nadar devemos com os ser um bocadinho golfinhos. mais exigentes, Ah. nadar com os Exato, golfinhos, exato, sim. exato. Muito numa piscina ou no Rio Tejo? indiferente. Indiferente. ok. Pronto, ficou aqui a dica. Não foi para treinadora de golfinhos. Mas fui para nutricionista, a área que eu tanto gosto e onde eu exerço. Posso dizer que a cada dia acabo por crescer, portanto, temos o nosso curso, é um facto, mas é a experiência que faz de nós cada vez melhores profissionais e as pessoas, os meus pacientes, são quem realmente me ajuda a crescer e a aprender e aquela pessoa que eu sou hoje em dia foi muito construída aqui ao longo destes anos. O que é que se aprende no curso de nutrição? Aprende-se um pouco de tudo, mas não se vai esmiuçar cada área, ou seja, nós temos que estar em constante aprendizagem, constante estudo, porque também o mundo da alimentação está constantemente a mudar e nós E há temos novas que nos teorias e atualizar. novas investigações, não é? E novos mitos também para serem os mitos, quebrados. os mitos Mitos é que o eu melhor adoro de tudo. falar aqui, portanto. Sim. Nós temos que estar em constante aprendizagem do que hoje em dia é considerado saudável e mais adequado e a ciência felizmente tem avançado cada vez mais nesse sentido e nós os nutricionistas somos as pessoas que têm as melhores ferramentas para educar e para reeducar toda a população a nível alimentar. Porque não são só mitos, na realidade, a verdade é que há investigações que, de certa maneira, refutam alguma coisa que antes era considerada uma verdade, não é? Exatamente, exatamente. Nós temos hoje em dia a ciência a comprovar, se calhar, algo que antigamente era super saudável e que devia ser praticado, para hoje em dia estar a cair em desuso, porque os estudos que foram desenvolvidos ao longo deste ano tiveram algum tipo de repercussão na saúde ou, na realidade, não tiveram um impacto positivo na saúde e, como tal, estão a cair em desuso. Ou também porque muitos dos alimentos que nós hoje consumimos Estão alterados? estão alterados. Não tem, por exemplo, o peixe, aqui dar um exemplo, o peixe que nós hoje consumimos pode ser o mesmo peixe, ter o mesmo nome, mas não tem nada a ver com o peixe que há 50 anos atrás, por exemplo, Exatamente. era E hoje em comido, dia não é? a saúde é que está a ser prejudicada com essa alteração dos alimentos, como está a dizer muito bem a Ruth. O As peixe coisas dos de antigamente plastiquinhos lá dentro. era exatamente peixe pescado no mar, no rio. Hoje em dia é muito da aquacultura, alimentados com farinhas e o impacto que tem na nossa saúde é completamente diferente e por isso temos que ser alvo de estudo deste tipo de alimentação. Todos que os estamos a peixes fazer. que são de aquacultura são alimentados com farinhas? Grande maioria deles, rações pré-feitas, farinhas e como tal, o próprio valor nutricional do peixe não tem nada a ver do que se alimentar da microbiota que existe no mar. Portanto, só aí já temos uma grande diferença. Realmente não imagino. É assustador. E o sabor, há muita Sim, gente que não sim. consegue sequer comer peixe da aquacultura porque sente quase o sabor da farinha, não sente o sabor amar que era suposto sentir. E porque, por exemplo, nos animais, nos frangos, nas galinhas, nos porcos, nos animais, nesses animais de carne, não é? Porque também os outros também é carne. Sim, mas pronto. Nesses animais, acho que é mais fácil, a pessoa já está preparada para saber que, ok, muita ração, se calhar não é aqui uma coisa tão natural. Nos peixes é mais difícil as pessoas Mas terem hoje em dia- terem esta ideia. Exato. Dada o crescimento populacional e a necessidade de alimentos, nós temos cada vez que desenvolver os alimentos de forma mais rápida, seja ele carne, peixe, legumes, e como tal temos que usar a ciência a favor disso e quase que provocar um crescimento mais rápido e mais proliferado dos alimentos. E a aquacultura acaba por ser também uma via mais fácil de obter peixe de uma forma mais rápida também para suster as necessidades da população. Por isso é que já há uns jovens a criarem uns peixes, nem sei bem explicar, quase 4D, não sei, feitos com Hoje em dia o uma coisa mundo assim da esquisita, agricultura assim. está a ter Está um a grande ter, sim. impacto novamente, ou seja, estamos a fazer o que é uma espécie de uma agricultura sustentável, não é voltar ao antigamente, mas tentarmos criar os produtos de uma forma mais natural sem que tenhamos de recorrer a tantos pesticidas e a tantos produtos de crescimento rápido. E quem tem a Felizmente, sim. vantagem de conhecer alguém ou de ter alguém que tem ali uma quintazinha. Exatamente, E que tem- há muitas pessoas também a fazer isso. E que- a ter e uma que- quintazinha. E que é saudável e, na realidade, com tudo o que nós vivemos neste momento no mundo, não é? Com a especulação dos preços e tudo, é uma boa maneira até de conseguiros, Sem dúvida. se conhecerem alguém aqui perto do Está nosso com estúdio, falem-me. Eu quero ir comprar fazer à uma horta. horta. Quero comprar na horta e assim ajudamos alguém.
estamos a comer mais saudável e se calhar os valores não são assim tão especulados como noutras coisas, não é? Eu posso-vos dizer que sempre que eu vou ao Alentejo, onde vive a minha família, nós temos a oportunidade de ir a pequenos produtores comprar os Pois, legumes e as exato. frutas. O preço até consegue ser mais baixo porque compramos diretamente na fonte e o sabor não tem nada a ver. Realmente é possível sentir o sabor dos alimentos, coisa que aqui muitas vezes produzindo em massa nem Deve sempre é ser muito possível. difícil se tem essa vertente assim. Quando volto é difícil. Quando não é? vou é fantástico, porque provo tudo outra vez e trago muitas coisas lá, desde os ovos, nós temos acesso a ovos diretamente das galinhas. É que os ovos da galinha são tão bons. E alguns têm 2 gemas, portanto Sim, aí sim. vê-se que são mesmo E a cor, naturais. a cor é logo diferente. É verdade, é verdade. Eu trabalhei numa escola onde me ofereciam ovos. Durante esse ano inteiro não precisei de comprar ovos. E era aqueles ovos... Notou a diferença, certamente. Sim, não havia, não... Pronto, já há alguns anos que não. Não, por acaso há pouco tempo recebi também uma caixinha de ovos. Da galinha. Os outros da também galinha. são da galinha, mas são de umas galinhas assim mais diferentes. Estás-te a rir, Cláudia? E, Sara, que tipo de pessoas é que podem ir às suas consultas? Como é que podem ir às suas consultas? Que tipo de pessoas é que costuma ajudar? Como é que é isto? Qualquer pessoa é bem-vinda nas minhas consultas. Claro. Portanto, seja para perder peso, ganhar peso, tratar algum tipo de patologia. Hoje em dia tenho tido muita gente a procurar-me para começarem a ser vegetarianas, para começarem a reduzir os produtos de origem animal. Exatamente. Qual é a razão? Várias. Desde aquilo que nós falámos, A componente ambiental, obviamente, que sabemos que estamos a criar uma pegada ecológica bastante grande. Temos também as questões de saúde, por haver já alguns estudos científicos de que o consumo excessivo de carne pode levar ao desenvolvimento de algum tipo de doenças, nomeadamente cardiovasculares. Sim. Temos aquela questão, eu chamo-lhe a questão emocional, ou seja, o amor pelos animais e o não querer provocar esses abates tão cruéis como muitas vezes nos são mostrados, às vezes em até alguns documentários. E depois temos simplesmente a perspectiva da reeducação alimentar, ou seja, querer voltar um bocadinho à base. Os nossos antepassados alimentavam-se de grãos, de cereais, de frutas, portanto é possível nós conseguimos remeter um pouco a isso, mas às vezes o não ter a noção se estão a alimentar corretamente, eu acho que é excelente procurarem ajuda, porque quem melhor do que nós para dar a conhecer o que é que são os nutrientes necessários quando retiramos os produtos de origem Aliás, animal. nós já tivemos aqui um programa, não sei E há teve um quanto equilíbrio, não é? tempo, Equilíbrio. também com, penso que era nutricionista, mas que tem um blog exatamente sobre isso, sobre ser vegetariano, não é? E que nos falou aqui um bocadinho sobre este assunto, que não é só decidir agora vou comer vegetais. Exatamente, não é agora vou cortar o peixe e a carne. Exatamente. Pode ter repercussões a nível de saúde também. Exatamente. Ou seja, se for feito da maneira certa, não vai ter repercussões, não é? De todo. É Pronto, tem que possível ser- alimentar-se corretamente. Tem é que ser substituído aquilo que o peixe e a carne traz. Exatamente, e muitas vezes suplementado com algum tipo de vitaminas ou minerais que possa haver carência com a retirada desses produtos, mas com um acompanhamento é possível fazer uma alimentação estritamente vegetal sem ter qualquer repercussão a nível de saúde. E já agora não era o que nós íamos falar, mas hoje em dia já se vê muitas coisas, o hambúrguer vegetal, o não sei o que vegetal, tudo verdade. agora é vegetal. Isso não tem muitas coisas que também não são assim tão naturais. É verdade que tem algum tipo de aditivos, obviamente, para conseguirmos fazer a conservação e a preservação dos alimentos, mas sinto que, à medida que o tempo passa, cada vez estamos a desenvolver mais esse tipo de produtos, sem ter produtos de origem animal, com maior qualidade, ou seja, com uma lista mais pequena de ingredientes, sem tantos aditivos, de conservação mais fácil, mas isto será algo gradual que, com o tempo e com a tecnologia, também conseguiremos desenvolver, sem dúvida. Muitas vezes na consulta até já recomendo e incentivo as pessoas a experimentarem esses produtos, porque a nível de sabor e textura, quanto mais depressa nos ambientarmos, mais depressa também conseguiremos fazer essa A passagem. Sara é vegetariana? Não, de todo. Gosto muito de pratos vegetarianos e tenho várias pessoas conhecidas que trabalham em restaurantes vegetarianos e eu adoro provar os pratos, mas eu considero-me existe uma pequena carnívora dentro de mim que não consegue negar os produtos de origem animal, de todo. Pronto. Mas dizem que se a pessoa começar a introduzir cada vez mais refeições vegetais, mesmo para aquelas pessoas que não vão deixar de comer carne, mas ter algumas refeições que são mais vegetarianas. Exatamente. E eu, inclusive, motivo isso na consulta. Lá está. Há alguns estudos científicos que dizem que a carne é pró-inflamatório, o excesso de consumo de carne, em específico da carne vermelha. Portanto, por que não anteciparmos o que pode ser aqui algum problema de saúde futuramente instalável? Mas na realidade eu acho que agora, não sei,
é lá está, só a horta, porque se vai comer a carne vermelha é porque é inflamatório e tudo. Os frangos também levam as hormonas, levam as hormonas todas e não sei o quê. O peixe leva a farinha, está-me agora a dizer. É verdade. Não sei, as frutas e os legumes é aos pesticidas e tudo. Não sei o que é que a gente pode comer. Hoje em dia toda a nossa alimentação Até está a água, contaminada. até a água está. Não se pode confiar. Daí o conseguirmos variar ao máximo a alimentação, o privilegiar o que é biológico, o mais natural, evitar produtos muito processados e assim tentar contornar um bocadinho o que é a sociedade da alimentação hoje em dia, que é a sociedade dos aditivos, obviamente. Pois. Morta. Morta. Vamos fazer uma horta. Cláudia Eu ficou não gosto mesmo a de nada. pensar nisso. Não gosto de nada, eu não gosto de nada de hortas. Pois, sim. Eu não gosto muito de hortas. Mas depois é bom. Eu sei, eu sei. Eu até tenho um quintalzinho. Quer dizer, eu não, Vamos mas tenho. arranjar Tenho amigos. um Morta. Não, eu tenho um quintal, horta. eu tenho um quintal por extensão. Eu tenho um quintal por extensão, mas Já tem terreno, é um bom tenho princípio. terreno, sim. Não tenho. Não Não tenho. tem terreno, nem varanda tem. Nem a vontade. Não, não é bem meu, é só por extensão. Bem, continuando. Então, e qual é o feedback dos seus pacientes aqui quando veem resultados? Tenho pessoas que saltam de alegria na consulta, o que é um momento que eu gosto bastante, porque quem se senta à minha frente na consulta, a partir daí assume um compromisso comigo. Portanto, somos uma equipa, se uma pessoa falha, falha a equipa. Por isso eu também gosto de dar tudo de mim na consulta, dar todas as ferramentas necessárias para garantir o sucesso. Portanto, é muito positivo quando alguém ou faz um elogio ao meu trabalho ou agradece simplesmente o facto de eu ter mudado a vida dela, o passa a palavra acaba por ser muito reconhecedor. Portanto, o Sim, feedback alguém tem sido dizer, positivo. fala com esta nutricionista porque eu fui lá e consegui É um grande dizer. feedback. Exatamente, é um Sim. excelente feedback, mais do que me verem na rede social ou tudo mais, é saberem fui recomendada por um amigo ou por um familiar que está a ter resultados e que está a ser acompanhado por si. Isso para mim preenche-me bastante, porque afinal de contas o meu trabalho depende do sucesso de quem está à minha frente. E quais são os maiores desafios que encontra nos seus clientes, independentemente do que procurou? A cabeça. A cabeça é o mais difícil, as Cabeça ideias... não tem juízo. O corpo é que paga. Claro que sim. Sim, sim, sim. As ideias pré-concebidas que já me chegam à consulta, a pressão social que vivemos hoje em dia, muitas vezes o ambiente familiar também não é o mais fácil. Muitas vezes eu tenho que ter um pouco de psicóloga dentro de mim e trabalhar muita motivação. Todas as consultas motivar, capacitar a pessoa, mostrá-la que ela é realmente capaz e voltar a construir uma autoestima que em tempos muitas vezes foi perdida. Porque as pessoas às vezes já são muito frustradas, não é? Exatamente. E a Muitas vezes sociedade, quando vão as redes no sociais... São frustradas porque não estão dentro da tabela sei lá, dos pesos ou são frustradas pelo que os outros dizem, pelo que elas pensam, porque a realidade é, se tiver excesso de peso ou abaixo, não é saudável, certo? Exatamente. Mas e a pessoa está feliz ou não? Deve mudar por ela ou por que têm outros? peso saudável e continuam a não estar felizes. Lá está, porque usam muito o termo comparação, olham para as redes sociais, veem um certo tipo de Então corpo. isso tem a ver com a cabeça. Com a cabeça, lá está. Por isso é que eu digo, o problema está sempre na cabeça e muitas vezes o problema nem existe. A pessoa tem peso saudável, mas compara-se com alguma personalidade que tem um corpo X e a pessoa não tem, logo essa pessoa é que está errada. Temos a questão da pressão social, as críticas que se ouvem hoje em dia de todas as partes, que acaba por ficar ali a picar. E nós temos que trabalhar muito esta questão do saudável. A pessoa tem que ser saudável, sentir-se saudável. E hoje em dia vivemos muito vidrados no número. A pessoa quase que se pesa todos os dias para prestar contas à balança e às vezes não é o número que importa. Prestar contas à balança é muito bom. Prestar contas à balança. E eu tento também incentivar a não se pesarem todos os dias, não viverem em função do número, porque isso pode ser um fator frustrante muitas vezes. E às vezes estamos a ter resultados positivos no trabalho mental e na reeducação e a pessoa chega à balança e damos 3 passos para trás porque queria ter perdido mais ou acabou Mas a por não balança perder. também, se for simpática e ajudar, também ajuda, não é? Eu acho que a culpa então Ó, é das senhora balanças. balança. A culpa é das balanças, a culpa é das balanças, são inimigas do Existe povo. muita fobia da balança na consulta também, mas temos que desconstruir e perceber. Ok, a balança não foi feita para ser nossa amiga, mas também não foi feita para ser nossa inimiga. É simplesmente um método de comprovação para mostrar quanto é que pesamos. Só isso e nada mais. Nós temos é que trabalhar a parte interior. As balanças. Bem, mas não hoje gosta nem das íamos balanças? falar de balanças. Eu não gosto. Mas também vou lá de vez em quando visitá-la. Mas ela depois das férias não gosta. Nunca gostou de mim depois das férias. Não sei porquê. Acho que fica com saudades. Pode Eu ser, passo uns depois dias vinga-se. fora. Exato, é essa a teoria.
Hoje vamos falar sobre um assunto que não sei se é moda, se é mito, se é verdade, é o quê? Que são as intolerâncias. O que é isto das intolerâncias alimentares? Posso dizer que é um bocadinho moda. Hoje em dia está na moda toda a gente ser intolerante a alguma coisa, qualquer coisa para justificar o fracasso. Também é da cabeça. Também da cabeça. Eu não emagreço porque sou intolerante. Esta frase eu tenho ouvido cada vez mais e por isso é que eu achei que este tema hoje era interessante. Cláudia, já tens uma desculpa nova para a semana. Eu não sei, intolerância. mas é que não dá. Eu quando achava que já tinha ouvido todas as desculpas, eis que surge a intolerância. E a verdade é que a intolerância é uma situação patológica que, infelizmente, muita gente sofre, mas que tem de ser diagnosticada medicamente para nós a usarmos como desculpa. Até lá, é simplesmente uma sensibilidade ou talvez uma ideia pré-concebida de que somos intolerantes a alguma coisa. E o que é isto de ser intolerante? A intolerância define-se pela deficiência de uma enzima no nosso corpo que faz com que não sejamos capazes de digerir certo alimento ou certo componente. O que é que acontece? O alimento, ao não ser digerido pelo aparelho digestivo, chega ao intestino... Em excesso ou medida certa? Ou pequena? Como assim? Não ser digerido, sim. Ou seja, o há alimento quem não se não digira de todo ou sim. há quem digira mal, mas há sempre uma deficiência dessa enzima que promove uma deficiente digestão desse alimento. Ele acaba por chegar ao intestino não tão degradado como era suposto e provoca uma série de sintomas que se definem como a intolerância alimentar. Problemas gástricos, a azia, o refluxo, problemas intestinais, as cólicas, diarreia, obstipação, tudo isso podem ser sintomas de intolerância alimentar que nós temos que desconstruir. E essa intolerância alimentar é uma coisa que a pessoa tem a vida toda ou que pode aparecer e até desaparecer, desaparecer não sei, mas pode aparecer, sei lá, porque ao longo da vida, sim, uma idade, porque as mulheres têm sempre aqueles ciclos. Sim. Que nós temos situações em que a intolerância já vem desde a nascença, ou seja, desde o momento do parto que o bebê é intolerante a algum tipo de alimentos, muitas vezes à proteína do soro do leite, acontece frequentemente. Há outro tipo de intolerância que se desenvolve com a idade, porque nós, com a idade, ou seja, a quantidade de enzima começa a diminuir em algumas pessoas e a intolerância desenvolve-se. Há quem possa viver toda a vida sem nenhum tipo de tenho que já dizer às minhas enzimas, vocês funcionam todas bem. Aqui não há enzimas a ficarem fracas. Todas a trabalhar. Mas agora a moda é logo, é a lactose, é o glúten, é logo. Não pode ser outra Essas são as mais trabalhas na consulta. E só para explicar, o que é uma intolerância e o que é uma alergia? Ok, uma alergia é um pouco mais grave do que uma intolerância. Quem tem alergia a um certo alimento... Porque há alergias e há intolerâncias. Exatamente, do estilo, eu sou alérgica a este alimento, eu consumo, eu tenho uma reação imediata, desde alergias tópicas a possíveis choques anafiláticos em que há o encerramento mesmo da traqueia e a pessoa pode asfixiar. Isso é uma alergia, é uma reação adversa imediata a um alimento. Que a pessoa não pode mesmo, tem mesmo que ou não ter os alimentos sequer perto, porque muitas vezes só o tocar no alimento desencadeia um processo inflamatório. Quando ingere esse alimento tem que ter uma caneta de adrenalina. As pessoas têm esse problema com o glúten, é um problema muito perigoso. grave. O glúten, mas atenção, há intolerância ao glúten e há a doença celíaca. Pronto. A doença celíaca é a alergia ao glúten. Exatamente. Ou seja, a pessoa não pode nem tocar um talher, comer com um talher que teve em contacto com um produto que contenha glúten. E depois há a intolerância. A intolerância não se manifesta de imediato, ou seja, a pessoa consome o alimento, não morre, nem fica asfixiada, nem nada. Passado algumas horas é que pode ter alguma reação adversa, nomeadamente aquelas cólicas, indigestão. Aquilo que estava a explicar. Há uma digestão, mas insuficiente. Exatamente, insuficiente. Não é bem feita, há ali qualquer coisa que fica... A alergia é uma reação adversa que tem que ser tratada de imediato para não despoltar nenhum processo. E estava a dizer que há pessoas que têm que levar... Há pessoas que têm que andar sempre consigo com uma caneta, portanto, injetável de adrenalina para contrariar logo ali a reação adversa, mas isto em situações de alergia. Pronto. Portanto, nesse tipo de casos... Isso é uma coisa que normalmente é logo detectada quando se é mais novo, porque isso já nasce... Sim, por norma, mas há quem descubra ainda na idade adulta de que tem alergia ao camarão, aos frutos secos, porque nunca comeu antes. Exatamente. E aí tem que ter o cuidado especial quando come fora, porque muitas vezes o alimento pode estar escondido num certo prato e a pessoa não saber. Sim, quando tem alergia tem que haver toda esta... Por isso é que cada vez mais, na maior parte dos restaurantes, pelo menos aqueles mais avançados, já conseguimos ver
potenciais alergénios que possam estar presentes naquele prato para ajudar as pessoas com esta patologia. E mesmo quem é mais atento aos rótulos e tudo, Sem e dúvida. mesmo em alguns restaurantes nas emendas também, já diz que isto pode ter estado em contacto com... Exatamente. Porque só o contacto já faz com que haja passagem e pode contaminar esse alimento. Mas lá está, cabe-nos a nós também, nutricionistas, de capacitar as pessoas a lerem os rótulos, a perceberem que o alimento pode não ser só isolado, mas utilizado na preparação de um molho, de um prato, e só aí já pode desencadear uma reação adversa. Pronto, mas isto é o nível máximo, vamos assim chamar, é a alergia. A intolerância, estamos a falar aqui de um nível... Mais aceitável, sim. Pronto, e que pode ter vários níveis, a intolerância. Sim, sem dúvida. Nós começamos pelo nível mais baixo, que eu costumo chamar a sensibilidade, ou seja, a pessoa não tem intolerância ao alimento, mas tem sensibilidade. Parece que não lhe cai muito bem, parece que a digestão é assim mais lenta, mas não despoleta uma reação mais grave. Quem tem mesmo intolerância diagnosticada, seja, por exemplo, a lactose, que é a mais comum, não pode mesmo ingerir produtos com lactose, porque as reações podem ser mesmo diarreias muito fortes, azia, vómitos, pelo corpo estar a rejeitar esse tipo de alimentos. Portanto, aí é medicamente diagnosticada a intolerância à lactose. Como é que é para ser medicamente diagnosticado? Nós temos alguns testes de intolerância alimentar que os mais fiáveis são por análise sanguínea, ou seja, é feita uma retirada de sangue e depois posto em contacto com os anticorpos. Aqueles que reagirem é porque a pessoa tem intolerância a esse tipo de alimento. Caso não haja reação, pode haver na mesma a sensibilidade, mas a pessoa pode consumir esses alimentos sem qualquer tipo de problema. Por isso é que eu na consulta, quando me dizem que são intolerantes à lactose, eu pergunto, mas houve algum diagnóstico, foi feito algum teste? Muitas vezes a pessoa responde, não, mas eu bebo leite e sinto-me mal. Ok, sensibilidade. Descompartimentamos a intolerância para uma sensibilidade apenas. Portanto, a pessoa só tem que ter aqui algum cuidado. Exatamente. E esses testes são fáceis de ter acesso? Tem que ser um médico? Como é que é? Por norma tem que ser um médico a passar, até porque muitas vezes não são testes com participados e costumam ser um pouco dispendiosos, portanto só em casos mais extremos é que eu recomendo a pessoa realmente a ir fazer o teste, caso contrário também podemos fazer simplesmente a retirada dos alimentos e evitar os sintomas. Sim. Exatamente, podemos fazer o teste natural, por assim dizer, retirar os alimentos. Isso pode ser hereditário? A minha mãe tem, o meu pai tem, eu também provavelmente Se tenho. ambos os progenitores tiverem, existe muito maior probabilidade de a criança também ter. Muitas vezes um dos pais tem e a criança não desenvolve essa intolerância. No meu caso, a minha mãe é intolerante à lactose, eu até ver não tenho qualquer tipo de problema. Portanto, cada caso é um caso, mas normalmente quando os dois progenitores são, existe uma maior probabilidade de passar para a criança. Pronto, então, sintomas já falámos aqui, tanto mal-estar... Mal-estar geral, portanto, os primeiros sintomas é logo aquela azia, aquela sensação de refluxo, mesmo antes da digestão. Sintomas posteriores, as cólicas, os gases, diarreia ou obstipação, depende se a pessoa tem mais tendência para um ou para outro, tudo isto podem ser sintomas para ficarem em alerta caso persistam. Portanto, aqui podemos começar a desconfiar que realmente a pessoa tem algum tipo de intolerância. E ter comichões ou erupções na pele? Podem haver reações tópicas, não é tão comum na questão das intolerâncias alimentares, mas também podem haver questões tópicas de pele avermelhada, borbulhinhas, por exemplo, quando comem algum tipo de alimento, também temos que sinalizar sempre esse tipo de sintomas. Mas é difícil, não é? A pessoa come tanta coisa durante um dia... Pois é isso. É verdade. Tem-se- Quando eu estou perante uma situação de possível intolerância alimentar, eu combino com a pessoa que, quando há uma reação, a pessoa aponta num post-it tudo aquilo que comeu imediatamente antes, todos os ingredientes que continha. E depois de várias situações, nós juntamos todos os papelinhos, vemos o que é que havia em comum em todos e começamos a desconfiar de algum alimento. Mas não é um processo fácil, sem dúvida. Porque até há nutricionistas e quem segue isto mais da alimentação e quer até ou emagrecer ou engordar, sabe que há muitos sítios onde fazem testes de intolerância alimentar e até a uma série de alimentos. Certo. Isso é fiável, não é? Vou-lhe ser sincera, da minha Já ouvi perspectiva... tantos, verdade. tanto que sim, tanto que não, que... Se formos a ver, é melhor do que não ter nenhum teste, porque na realidade nós ficamos com uma ideia. Mas a pessoa, quando vai fazer esse teste, também já tem essa ideia, já sabe quais é que são os alimentos que come e que não lhe caem tão bem. Esse tipo de testes de intolerância alimentar que não são feitos através da análise sanguínea, por norma são feitos por aquilo que me explicaram, que eu também nunca fiz nenhum teste desses. Ele é feito... corrido uma lista de alimentos, assim com uma espécie de uns sensores nos dedos, e é feita
uma espécie de uma avaliação eletromagnética de reação. Sim, sim. Essa lista de ingredientes depois é impressa e existe uma percentagem que é associada. Essa percentagem vai delinear o grau de intolerância. Fidedigno, eu não considero assim tanto. A análise Não a sanguínea... 100%, não é? Exatamente, Sempre não é a análise 100%. sanguínea é o Exatamente, melhor. sem dúvida. Então, tirar sangue. Não é o mais agradável, mas é o mais fiável. Pronto. Então, duas principais intolerâncias, lactose e glúten. Muito bem. Qual é que podemos falar primeiro? Podemos começar pela lactose, que é a mais badalada, sem dúvida. Tenho hoje em dia quase todos os meus clientes a entrar em recusa alimentar perante os laticínios. Sim, quase, toda a gente Lá agora vai não o leitinho bebe. para o Lá lado. vai a leite. coitada da vaca, que já não pode dar leite, que é tão mau. Tadinha. Sim. A intolerância à lactose define-se por uma deficiência da enzima lactase, que é a que digere a lactose. Como eu disse, pode ocorrer desde a nascença ou com o passar dos anos podemos ter uma deficiência dessa enzima e ter dificuldade em digerir. Quem é intolerante à lactose não pode ingerir nenhum alimento com lactose. Portanto, leites, iogurtes, manteigas e todos os outros derivados deixam de ser permitidos na dieta. No entanto, existem hoje inúmeras opções que podemos fazer, desde as bebidas vegetais, os iogurtes vegetais ou mesmo os produtos sem lactose que substituem diretamente. Portanto, aí, à partida, não há grande problema. O glúten já é mais chato, porque hoje em dia o glúten está em todo lado. Bolachas, bolos, cereais, pão, e as opções que existem ainda não são assim tão agradáveis, por assim dizer. Eu própria já provei alguns produtos, não fiquei grande fã. Toda a gente gosta daquele pãozinho de trigo, acabadinho de fazer. O pão sem glúten é mais maçudo, faz mais lembrar um bocadinho a broa de milho. E os adeptos não ficam assim muito fãs, portanto, temos que trabalhar aqui um bocadinho as alternativas sem glúten. Pronto, mas agora ainda indo aqui à lactose, portanto, pode-se usar essas bebidas vegetais. E para quem é só intolerante ou diz, eu sinto-me um bocadinho mal e tirei o leite e sinto-me melhor. Certo, o leite de todos é aquele que tem mais quantidade de lactose, Pronto. seguido do iogurte e do queijo. Há quem não consiga beber leite, mas consiga comer um iogurte tranquilamente. E é isto que eu motivo. Ok, o leite não conseguimos, não bebemos, mas vamos tentar manter os outros laticínios de origem animal pela questão do cálcio também, garantir que temos aqui uma percentagem de cálcio interessante. O leite ou retiramos por completo ou trocamos pela tal bebida vegetal ou pelo leite sem lactose, por exemplo. Que sabe exatamente a mesma coisa. A minha mãe diz que sim, pelo menos o leite sem lactose, sim. A bebida vegetal tem um sabor completamente diferente. Nós aí doce, temos não que abrir é? os horizontes, sim. É muito mais doce, a textura também não é a mesma, mas com uma questão de hábito até conseguimos fazer essa transição. E em termos de calorias e daquilo que traz a alimentação da pessoa num dia, é a mesma coisa do que um copo de leite. Imagino que alguém está a seguir um cardápio, uma dieta, uma coisa qualquer, que tem leite. Certo. A pessoa pode tirar aquilo e substituir pela bebida vegetal direta ou nem por isso? A bebida vegetal tem menos proteína do que o leite, seja o normal, seja o sem lactose. Portanto, por norma, tentamos contornar isso enriquecendo a alimentação com um pouco mais de proteína. Não é algo palpável, mas se tivermos que comparar um com o outro diretamente, as bebidas vegetais oferecem um pouco menos de proteína do que o leite. Portanto, há que ter aqui atenção, não é só trocar e pronto, lá está. Exatamente. Voltamos aqui àquilo que falámos no início, não é? A pessoa às vezes troca, mas não sabe o que é que está a trocar. E muitas vezes acontece isso. E há algum certo perigo quando também retiramos todos os laticínios, especialmente em pessoas de idade mais avançada, porque reduzimos drasticamente o consumo de cálcio e isso pode prejudicar os ossos e induzir estados de osteopénia ou osteoporose, que é a deficiência da fixação do cálcio nos ossos. Portanto, temos que fazer este ajuste sempre nas consultas. Porque há aquela teoria que foi há uns anos, eu acho que agora já há muito tempo não ouço falar isso, mas houve uma altura que se disse, não, ninguém pode beber leite, porque nenhum animal, filho de animal nenhum, bebe leite em adulto, só nós somos os únicos. Nós somos os únicos adultos que bebem leite e o leite faz mal. Eu sou O leite foi feito apologista para os de quem bebés. consegue beber leite até ao fim da sua vida, deve beber, porque é um alimento bastante completo, tem proteínas de alto valor biológico, tem cálcio. Agora, a partir do momento em que começamos a identificar que não nos faz bem, eu sou apologista de fazer de imediato a retirada, para também não estarmos a provocar danos na nossa parede do estômago. Mas até então, eu continuo a ser apologista de que o leite é um alimento saudável. Pronto, e mesmo para as pessoas no avançar da idade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tenho o meu avô com 91 anos que todos os dias bebe a sua caneca de leite com café e está ali fantástico, de saúde. Portanto, quer chegar às 91, caneca de leite Fresco com e fofo, café. exatamente. É assim. Então, já falámos aqui sobre a lactose, sintomas já falámos, como tratar. Como é que se pode tratar isto? É só tirar
Não há tratamento possível, portanto é uma Pronto. patologia crónica que fica instalada. O primeiro passo é, sem dúvida, fazer a retirada dos alimentos para evitar os sintomas e hoje em dia também já temos um suplemento alimentar que é a lactase, ou seja, suplementarmos o nosso corpo com lactase para que quando engraçado. ingerimos este tipo de alimentos ajudar no processo digestivo. Por acaso, foi algo que a ciência nos trouxe de benéfico. A minha mãe é intolerante à lactose e adorou, porque assim não se priva de um docinho que leve leite, de um queijinho, mas antes toma a sua cápsula da lactase para facilitar ali o processo de digestão e o feedback tem sido positivo, sim, sem dúvida. E funciona, portanto, então há aqui, não é um tratamento, mas uma solução para não termos paliativo. que retirar a 100% e para toda a vida os alimentos com leite, sem dúvida. E as pessoas assim mantêm-se felizes. Sim, porque deve ser mesmo difícil ter que estar É sempre a fazer complicado. contas Hoje sobre em as dia coisas. é mais fácil. Há 10 anos, quando ela foi diagnosticada, não havia nada. Tínhamos o coitado do leite de soja como Mas uma então, única opção. então a sua mãe Pois só é. foi diagnosticada também já com alguma idade. Exatamente, não foi? sim, à volta dos 40, coincidiu mais ou menos com a altura da menopausa. Muitas vezes também se pode desencadear esse Pois. processo por todas as Passageiro alterações. ou... Não, Não é passageiro, depois fica. Por norma fica. Há uma redução da produção enzimática e ela por ali fica e não há grande volta a dar. Ok. Mas sim, já foi na altura de mais ou menos da menopausa em que houve todo um processo hormonal e metabólico e acabou por se desencadear. Na altura não havia muitas opções e a pessoa fica ali um bocadinho amarrada. Hoje em dia já temos toda uma panóplia de produtos à venda no supermercado. Quais há mais fácil de acesso. sem lactose e sem isto e sem aquilo do que o Exatamente. normal. E os produtos já estão a ficar mais acessíveis também. Antes tinham um Sim, preço porque antes eram muito um pouco caros. mais caro e agora já estão a ficar mais Mais acessíveis. Ou os outros são equiparados. mais caros e aquilo Se calhar é isso, então ficaram tão Isso mais já não caros é que tão já chegaram. chocante. Já A não. nossa perspectiva é que está errada. E o glúten? O glúten é mais difícil de diagnosticar, por assim dizer, porque Sintomas, muitas vezes é a mesma coisa? muito semelhantes, muito semelhantes. Os sintomas gástricos e abdominais acabam por ser iguais. Podem haver mais sintomas tópicos do que propriamente na questão da lactose, sim. O trigo é aqui o desencadeador, o fator desencadeante desta reação. Faz mais o quê? Borbulhas e... Pode fazer mais borbulhinhas após o consumo, vermelhidão na pele, também já tive certos pacientes a informarem-me de que tiveram este tipo de reações. Ainda é aqui algo mais complexo do que propriamente a intolerância à lactose, que quase que faz apenas sintomas internos. O glúten tem sintomas externos também, até porque nós temos a questão da contaminação cruzada. Basta haver o vento, o trigo, as sementes, tudo isso acabam por contaminar e quem faz Meu Deus. reação pode ter uma reação tópica. Meu Deus, pois. É toda E então, uma- tratamento? Há alguma coisa que exista? Para a intolerância ao glúten não há nenhum tratamento, é mesmo a retirada dos alimentos, infelizmente ainda não há nenhuma cápsula mágica. No entanto, a doença celíaca, que é a alergia ao glúten, diagnosticada também, aqui temos mesmo que fazer a retirada de todos os alimentos com glúten e ter muita atenção à contaminação cruzada, talheres, pratos, restaurantes que possam ter um alimento com glúten perto de uma salada e a salada pode ficar contaminada. É toda uma questão muito mais difícil de digerir, por assim dizer. É mesmo difícil. E as alternativas são o quê? Hoje em dia temos também o mercado a evoluir muito nesse sentido, do pão sem glúten, bolachas sem glúten. No outro dia encontrei no supermercado os wraps, portanto as folhas dos wraps sem glúten também. Portanto temos aqui um mercado a desenvolver-se. O que é que eles fazem para conseguir fazer sem glúten? São outras farinhas? Utilizamos farinhas alternativas. A farinha de linhaça é muito utilizada na culinária sem glúten, por assim dizer. Agora, todas as farinhas podem sofrer de contaminação cruzada, porque os campos acabam por estar próximos uns dos outros. E na doença celíaca é preciso mais atenção. Quem é intolerante ao glúten? Bolachas sem glúten, feitas à base de farinhas de aveia, farinhas de frutos secos, por exemplo, farinha de amêndoa, a farinha de noz, também são muitas vezes utilizadas. E assim conseguimos produtos muito semelhantes a nível de sabor e textura, sem comprometer o fator saúde. De sabor também é bastante parecido. Quem gosta de um pãozinho é diferente, mas lá está, também o mercado... Depois também se vai adaptação, habituando, não é? É uma questão de adaptação. E a 3 pessoa sabe que dias faz está mal. habituado. Exatamente. E hoje em dia já há muito mais produtos. E essa intolerância ao glúten também pode aparecer, como há bocado falámos no caso da sua mãe da lactose. Sim. Também pode ser uma coisa que com a idade, e estamos aqui a falar para mulheres, não é? E sabemos, lá está como eu disse, agora está grávida, depois está no pós-parto, depois está, ou se calhar grávida outra vez, depois Depois entra na menopausa. Depois vem a menopausa, depois a mulher em constante mudança. está sempre assim no... Pode-se desenvolver com a idade também, ou seja, uma pessoa pode conseguir ingerir glúten toda a sua vida e com
com o passar da idade, com a menopausa, pode começar já a não lhe- desenvolver não a lhe cai tão sensibilidade. bem. À partida não se transforma em celíaca, isso por norma não acontece, mas a intolerância ao glúten pode ser desenvolvida. O que é que acontece? Quando o glúten chega à parede do estômago, as vilosidades intestinais e gástricas sofrem um processo inflamatório, ou seja, o corpo já não consegue digerir o glúten da mesma forma que conseguia antigamente, porque o glúten acaba por ser uma molécula complexa que tem que ser degradada e o corpo já pode não ter a capacidade de o digerir. Simplesmente acontece isto. Por isso é que não há nenhuma enzima que nós possamos tomar que possa reverter aqui este mecanismo, como acontece com a questão da lactose. Mas pode acontecer com o passar da idade desenvolvermos este tipo de intolerância. Pronto, então é uma questão das pessoas aqui irem procurar aqui algumas receitas. Exatamente. Temos a massa sem glúten hoje em dia também. Hoje em dia também já existe massa de leguminosas. A massa... Não querem saber o que é que me aconteceu. Eu uma vez comprei, enganei-me. Ai, foi sem querer. Vai ter que partilhar, Ruth. Foi péssimo. Não gostou da experiência da massa sem glúten? Não. Porquê? Porque não era massa, não sabia a massa. Sabia aqui. Não sei, mas foi muito mal. Depois eu pensei, será que eu deixei isto cozer demais? Há truques. Ah, é? Outras coisas que eu gosto de passar nas consultas. Então vá, Para conte-nos lá, porque olha, eu fiz a massa, era tipo esparguete. Sim, sim. E era até de uma marca, para mim, sei lá, há de haver umas marcas aí gourmet todas chiques, mas aquela não era marca branca, pronto. Era uma marca que estava em promoção e eu pensei, olha, vamos lá, que se calhar até nos hoje. faz bem, porque estamos cada vez a ir para mais novos, não é? Pronto, precisamos ter alguns cuidados. O que é que eu fui fazer? Ninguém conseguiu comer aquilo lá em casa. Ah, que horror. O que é que acontece? As massas sem glúten, por norma, a sua base são sêmola de milho. Ou seja, só aí, obviamente, Exato, e o era sabor vai ser amarelo. diferente, são muito E era amarelas. amarelo, E pois depois há era. aqui uma outra questão. A goma que se forma na cozedura. Ou seja, temos que passar várias vezes a Era massa mau, por claro. água para retirar aquela goma. Quem não fizer Depois de isso feito. tem que lidar com o sabor e com a textura. Mas depois de feito ou antes? Depois de feita. Ou seja, depois da massa estar cozida, peço desculpa, escorrer bem e passar por água. Passar por água até aquela goma que fica em volta Nada. sair. Eu sei que não vai gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas eu disse assim, pá, vamos pôr aqui manteiga nisto, que isto vai, Pronto. como se faz no esparguete, não é? Pô, um esparguetezinho assim com uma manteigazinha por cima, aquilo fica logo outra coisa. O conselho que eu dou a quem está a fazer mau. esta passagem é não comer a massa só, do estilo misturar com carne, com legumes, meter-se um bocadinho de molho de mas eu não soja. eu não- Ketchup. Eu não como massa só, eu como massa com alguma coisa. Lá está, Eu fazer consigo comer, mas aquela ambientação, porque óbvio que vai ser diferente, o ingrediente principal não é o ficou trigo. aquilo, não sei o que é que aquilo parecia, Ai, que horror. mas não me parecia nada bem. Não está a motivar os espectadores lá em casa a Não, experimentar. não, desculpem, já sabem que eu sou esquisita, já sabem, não sabem. Só que eu sou honesta, eu quero que as pessoas saibam quando eu digo que gostei, eu gostei mesmo. Exatamente. Quando eu digo que não Eu gostei, também não sou gostei. transparente. Aliás, quem segue as Pronto. minhas redes sociais Pronto. já me viu falar muito bem de alguns produtos e muito mal dos Pronto. outros. Sou muito Agora, transparente. Dos pudins proteicos. A agora, Cláudia não se esquece deste. por exemplo, se calhar eu não fiz isso e pode estar aí o truque, não é? Ter passado a massa. A E se massa, calhar cozeu muito. Pode ter cozido demais e acabou por formar ainda mais goma. É como a questão do arroz integral. O arroz integral deve ser demolhado antes de ser cozido, porque senão demora muito tempo e fica muito rijo. Ou seja, até para truques de culinários, nutricionistas podem ser importantes para ensinar a confeccionar corretamente os alimentos para tirar o Tenho máximo curiosidade partido de deles. comer arroz integral outra vez. Porque eu comi na minha infância Eu e era não- uma eu textura. comi. Pronto, também é uma experiência que tem que ser Era feita uma de forma Demora correta, muito tempo. senão é desagradável, senão demora muito tempo a Tem que cozer. ser demolhado, como o Molhado. grão e como... Exatamente, tal e qual, para que haja, ou seja, o integral retira cápsula, por assim dizer. Nós temos toda uma cápsula formada à volta que só com a cozedura acaba por não se desencadear esse processo. A demolha amacia o grão do arroz e depois na cozedura torna-se tudo muito mais prático. Tenho que experimentar. Uma manteiga. E a manteiga a seguir. Não, manteiga. No arroz não, no arroz eu não ponho manteiga. Ah, ok. Eu frito o arroz. Ruth Faço e os tudo seus mal. truques culinários. Eu faço tudo mal. Não é como... Não é tudo. É como... Faz assim umas coisas diferentes. Não, mas então não se frita o arroz. Nunca comeram... Já e é muito saboroso. o arroz. Eu só gosto de arroz assim. O meu É? arroz... Sim, claro que sim. Eu não gosto de arroz só com água e arroz, não. Não. Não, água, muito sal. bom. Água, sal e arroz eu não gosto. Tu fazes como? Diz lá. Queres saber a minha receita? É... Ah, diz lá. Ponho um bocadinho de cebola e um bocadinho de alho. Azeite. Depois, arroz lá. E só ao pé de uma nutricionista vou ser mesmo morta a tiro, não. Depois, Não vou pronunciar. arroz lá. Quando o arroz já está transparente, depois água. Fica muito bom, fica logo arroz solto e tudo. Logo assim.
Fica arroz solto. Logo assim direto. Logo assim direto. Só puseres a água, fica assim, acho eu. Pronto, mas eu ponho muito pouca cebola, muito pouco alho, sal e muito arroz, quase nada. Depois um molhinho da carne ou assim. Pois, não. Não? Não. Ketchup. Bem, mas estávamos aqui, falaram dos pedidos proteicos. Eu estava aqui, eu ouvi. A Cláudia gosta São muito. muito bons. A Cláudia gosta Mas não muito. consigo comer uma embalagem. Não, a dose é metade, porque a embalagem tem estás a 200 ver? gramas, nós metade. fazemos Eu um sempre comi pudim metade. Eu dividido por assim, dois. não consigo comer isto tudo. Até porque é uma carga proteica grande, por norma aquilo utiliza só como lanche ou como sobremesa de uma refeição, portanto é suposto já ter havido alguma ingestão de proteína e comer aquele pudim todo acaba por ser uma carga de proteína demasiado grande e mesmo é um pouco enjoativo. Portanto, vamos repartir aqui com a família ou deixar para a refeição seguinte. E isso existem sem lactose e sem... Sim, alguns deles não têm lactose e qualquer produto que não tenha lactose vem devidamente identificado, portanto nós conseguimos ver os produtos e o mesmo acontece no sem glúten. Quando não diz no rótulo, eu digo aos meus clientes para não comprarem, só para se salvaguardar, porque pode haver e realmente não ter sido identificado. Pronto, então tenho sempre que ter este Já cuidado. provaste? O quê? Os pudins? Já ofereceram-me. E são bons. Eu não gostei. Não gostaste? Pronto, ok. Se calhar foi aquele que eu só provei um ou dois, já não sei. Se calhar acho foi que o sabor que não gostou. Sim, eu acho que comprei dois, já não me lembro. Não vamos comparar a um pudim normal, Eu acho que com toda a água, açúcar, nem me dá. lembro. Nem me Mas lembro. É bom. Sei que comprei um de chocolate, não me lembro se também comprei um de baunilha. Mas pode ser de da caramelo? marca. Não, de Caramelo é o caramelo. meu favorito. É? Pronto, se calhar foi esse o meu erro. Não comprei o pudim certo. E então, acho que já perguntei isto aqui, que se é fácil encontrar estas alternativas no mercado. Sim, em Só nas grandes zonas do saudável ou em todos os lados já é possível encontrar aqui as alternativas para estas intolerâncias? Por norma, nos hipermercados temos uma zona destinada aos produtos sem glúten e aos produtos sem lactose. No entanto, por exemplo, esta questão dos pudins. Os pudins sem lactose estão ao pé dos iogurtes e de todos os produtos que contêm lactose. Ou seja, já estamos a trazer os produtos sem glúten e sem lactose para junto dos outros produtos, quase que para humanizar, torná-los mais normais, mais acessíveis, mas existe sempre uma zona em que tem enchente dos produtos também para facilitar quem não tem tanto conhecimento a saber onde é que pode obtê-los. Então, e uma pessoa que agora, de repente, tenha sido diagnosticada, tenha que começar a fazer uma dieta destas, é muito difícil, é uma adaptação muito complicada, o que é preciso fazer? Com a minha ajuda tudo se torna mais fácil. Pronto. Primeiro Vou ter com a passo, Sara. ir à consulta de nutrição para de facto perceber se realmente é uma intolerância diagnosticada, qual é que é o grau de intolerância, ou seja, analisar os sintomas, se são muito drásticos, se são mais ténues, e aqui começar a pegar nos produtos que são consumidos atualmente e fazer a troca direta por produtos sem lactose ou sem glúten para que a pessoa também não sinta tanta diferença nessa transição. Capacitá-la com uma lista de compras, com alguns exemplos logo fotográficos para visualmente a pessoa saber quais é que são efetivamente os produtos que eu estou a aconselhar e análise constante da tolerância, porque muitas vezes há quem seja intolerante à lactose e mesmo assim não consiga beber o leite sem lactose, porque ele tem um pequeno recipiente e se o grau de intolerância for muito grande, nem esse produto pode ser consumido. Exatamente. Ou seja, a pessoa pode estar a beber aquele leite sem lactose e mesmo assim sentir-se mal? Exatamente, porque como é que se faz o leite sem lactose? A partir do leite normal, de onde é extraída a lactose, ou seja, não é possível extrair a 100%, fica sempre um pequeno recipiente. E quem seja muito, muito intolerante, até mesmo esse produto pode não conseguir. Por isso é que diz tolerar. que esse leite é muito parecido com o outro. Exatamente. Apenas lhe é retirada a lactose, que é o açúcar naturalmente presente no leite, é-lhe acrescentado algum deve tipo ser melhor que o outro, de açúcar ou verdadeiro. edulcorante para mascarar ali o sabor, porque senão o leite ficava intragável. No entanto, existe sempre ali uma pequena quantidade porque derivou do leite de vaca original. Pois. Eu ainda pensei em gostar dos outros leites fingidos, mas também não. Os vegetais é uma questão de hábito. Eu já provei alguns. Eu não gosto de leite. Isso é fingido. que leite fingido. Pensei, se calhar os fingidos eu Mas vou gostas gostar de iogurtes? Iogurtes gosto muito. Aliás, nem se pode chamar Adoro. leite vegetal, é bebida vegetal, Bebida, porque o leite exato. deriva da vaca. Portanto, Pois, bebidas exato. vegetais. Bebida, Também estas exato. nomenclaturas são importantes. Eu chamei-lhe leite fingido. Nos Pronto. iogurtes também temos iogurtes, os ditos normais, e os iogurtes de origem vegetal não são iogurtes, porque não derivam do leite também, são produtos lácteos de origem vegetal.
Ou seja, são também das bebidas vegetais, das amêndoas e Exatamente, das... a origem é dos produtos das bebidas vegetais, ou seja, eles derivam das bebidas vegetais. E então, Sara, aqui que últimas recomendações podemos dar aqui nestes nossos minutinhos que nos faltam? Muito bem, recomendo a que não se autodiagnostiquem, por favor. Vamos começar por procurar um profissional caso estejam desconfiados que têm alguma intolerância, alguma sensibilidade alimentar, perceber realmente como é que podemos contornar esse problema o quanto antes. Se realmente o problema estiver instalado, nutricionistas são as melhores pessoas para vos darem Para ajudar e a terem uma vida normal, mesmo sendo intolerantes a algum tipo de alimento. E quem tem filhos, como é que se pode ver, como é que é isto com as crianças? Porque às vezes com as crianças é mais complicado. É mais difícil porque a criança também pode não reconhecer os sintomas e não os identificar. Sim. Portanto, E não associar uma coisa à outra. Exatamente, cabe muito aos pais e às escolas também que monitorizam grande parte das refeições que eles fazem, a monitorizar possíveis sintomas ou mesmo queixas que as crianças possam dar às vezes e que muitas vezes são menosprezadas, e há muita intolerância alimentar na infância que pode ser de imediato resolvida. Pronto, e Sara, agora dizermos às pessoas como é que podem ter consigo, em que moldes, Muito bem, portanto, páginas... começamos pelas páginas das redes sociais. Obviamente o mundo digital hoje está bastante falado e é bastante fácil. Dou consultas presenciais em Lisboa, portanto, se quiser vir ter comigo para ter uma consulta, seja para aprender a comer melhor, seja para tratar algum tipo de intolerância alimentar que possa ter, procurem-me nas redes sociais. Tenho também o meu site disponível e fico à vossa espera. Nas suas redes sociais encontra muitas sugestões de Quais são as suas redes? Acho que disse. A minha página de Instagram, passar, portanto, há de passar em rodapé, juntamente com o meu e-mail. Também recebo muitos Tem estado a contactos passar. via e-mail. Nas redes sociais acabo por mostrar sempre um pouco de tudo, é sempre algum conhecimento, mas não há nada como na consulta para ter algo mais personalizado, algo mais vocacionado para cada situação. Pronto, e online também. Faço acompanhamento online, sim. Felizmente consigo chegar a todos os cantos do mundo, inclusive acompanho pessoas fora do país. Portanto, nada é desculpa para não ter acompanhamento nutricional hoje em dia. Portanto, é só... E lá está, aqui hoje frisámos e bem que não é só acompanhamento nutricional, não é só para aquela pessoa que quer emagrecer ou que quer engordar ou que está mesmo muito doente e o médico disse que tem que ir ao nutricionista, mas só para alguém que quer agora começar a ter uma alimentação mais saudável. Exatamente. Deve começar precisamente por aí, pela questão da alimentação saudável para prevenir doenças e outro tipo de situações no futuro. Portanto, toda a gente deve procurar ajuda a nível nutricional para aprender a comer corretamente. Até devido à idade que vai variando das nossas necessidades. Exatamente. Uma E criança, apesar de se sentir bem, não é? acima de tudo. Nós somos aquilo que comemos e, na realidade, se nos alimentarmos bem, transparecemos saúde, basicamente. Portanto, e também mandar as suas pessoas fazerem muito exercício. Não mando. Não mando porque Mas elas vão sozinhas. Acabam por ir. Porquê? Sim. Como? Trabalhamos Faz para as aqui... pessoas irem sozinhas fazer Como exercício. assim? Normalmente dizem logo, olha, é alimentação equilibrada e toca a correr. Não mando ninguém correr, mas tenho muita gente que na consulta seguinte diz: olha, até já comecei a fazer umas caminhadas. Porquê? Sentem-se tão bem que ao quererem sentir-se ainda melhor, percebem que o exercício pode ser ali uma componente que pode ainda não só acelerar o processo, mas manter. E tenho inclusive pessoas na família que antes não faziam exercício físico nenhum e que agora ganharam gosto pela corrida, como é o caso da minha tia, que hoje em dia gosta de correr maratonas e é uma pessoa super saudável. Exatamente. Exatamente. Oh, meu Deus! Muito orgulhosa dela. Isso é Uma que é grande mudança na sua começar. vida. Isso é que é Ganhou o gosto começar. pela corrida, alimenta-se muito bem e ela, por iniciativa própria, inseriu o exercício físico. Portanto, Ai, mas logo as maratonas, ó tia da Sara, parabéns para si, hein? é verdade, sem dúvida que é um exemplo a seguir. Portanto, a minha família é toda super saudável, tudo na linha. Agora a pessoa lá em casa, isso é muito bonito. Mas depois o fazer... Não, Tem que tudo, começar, é tudo tem a que ser começar. feito. Eu digo e eles fazem. E confiam no meu trabalho, felizmente. É isso sim. mesmo. É muito bom. Sara, foi um gosto recebê-la, como Muito sempre. obrigada. É sempre. Portanto, tem que voltar porque estamos a receber aqui e de nos Guardo o dar convite. estas... Qual será o próximo tema? Exatamente. Muito Pronto, obrigada, Sara. Até uma Obrigada, eu. próxima. Foi um prazer. tudo bom. E pronto, assim terminamos mais um programa. E equilíbrio. Tem de haver equilíbrio na sua vida. Exatamente, estamos então, como já referi, esta semana vamos estar a falar acerca de várias vertentes aqui da alimentação, para celebrar que temos aqui no meio de outubro o Dia da Alimentação Saudável, que é importante. A conversa de mulheres planeou. Exatamente, pensa nestas coisas todas para pensar em si e porque, como aqui a nossa convidada disse,
não é só uma questão de comer bem, é para se sentir bem, para estar bem, para ter mais anos para viver com saúde e alegria, porque isto é muito importante, não é? Ter prazer na vida. Exatamente, ser feliz. E pronto, depois de vez em quando como uns docinhos também, que a Sara, se for lá ver as redes sociais dela, também come. Portanto, é tudo ali no seu equilíbrio, tudo assim no equilíbrio. E nós voltamos no próximo programa. Exatamente. Não pode perder pelas 15 horas aqui na Curiacos TV. Siga as nossas redes sociais para estar a parte de tudo aquilo que vai acontecer e já aconteceu. E bora. Parece bem.